convidar você para João. João capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, os versos 35 até os 51. Eu quero intitular a mensagem de hoje de Vem e Vê. O Evangelho de João é o evangelho cuja ótica do evangelista é em apresentar Jesus como o Salvador do mundo, como a encarnação do Verbo, do próprio Deus, que se fez homem por amor a nós, para ser como um cordeiro num sacrifício naquela cruz, para nos salvar do caos que o pecado proporcionou na humanidade e em toda a criação, para nos salvar e nos purificar. Especialmente no capítulo 1, ele, nesse início do livro de João, ele está apresentando quem é Jesus. Ele está trazendo essa revelação acerca de Jesus. Quem é Ele? Que mensagem é essa? O que é o Evangelho? E vamos para o texto. Os irmãos já abriram João capítulo 1, a partir do verso 35. No dia seguinte, João estava ali outra vez, com 2 dos seus discípulos, e olhando para Jesus, que por ali passava, disse: este é o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e passaram a seguir a Jesus. Voltando-se e vendo que o seguiam, Jesus perguntou-lhe: o que desejais? Eles disseram: Rabi, que significa mestre. Onde te hospedas? Ele lhe respondeu: vinde e vede, vinde e vereis. Foram, pois, e viram onde ele se hospedava, e passaram o dia com ele. Era cerca da 10ª hora. André, irmão de Simão Pedro, era um dos que ouviram João falar e seguiram Jesus. O primeiro que se encontrou foi Simão, seu irmão, e disse-lhe: achamos o Messias, que significa Cristo, e o levou a Jesus. Este fixou nele o olhar e disse: tu és Simão, filho de João, serás chamado Cefas, que significa Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galiléia e, encontrando Felipe, disse-lhe: segue-me. Felipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Felipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, sobre quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Natanael perguntou-lhe: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Felipe: vem e vê. Vendo Natanael aproximar-se, Jesus referiu-se a ele, dizendo: este é um verdadeiro israelita, em quem não há fingimento. E Natanael perguntou-lhe: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes que Felipe te chamasse, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que lhe disse Jesus: creis porque te disse que te vi debaixo da figueira? Pois verás coisas maiores que essa. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Baixa sua cabeça comigo mais uma vez em oração. Senhor, nós estamos diante da revelação de quem Tu és. Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, Tu que és o Rei, o Messias, o Cristo, Tu que és o templo que nos liga a Deus, Tu és a escada que liga o céu e a terra, Tu és o profeta de Deus enviado, o Verbo encarnado, Tu és o Filho de Deus, o Filho do homem, Tu és o Salvador de toda a terra, és Tu, Senhor. É a Ti que adoramos nesse nosso encontro. É a Ti, Senhor, que encontramos e seguimos quando ouvimos a Tua voz dizendo: segue-me, e que mudou toda a nossa história, e que mudou nossa caminhada.
e que nos colocou a anunciar aos nossos amigos e irmãos: achamos o Messias, vem e vê, achamos o Messias, vem e vê, achamos o Salvador, vem e vê. Mudou tudo em nós. Por isso, Senhor, nós te louvamos e te pedimos que o Senhor, sobre tão profunda verdade, fale conosco nessa manhã, nos ensinando, Senhor, a respeito de quem Tu és, de como essa mensagem se propaga e como reagir diante dela. Assim nós oramos nessa manhã em nome de Jesus. Amém. Como é que você veio a Cristo? A gente, quando fala de evangelismo, normalmente, a gente imagina evangelismo como uma praça, cheia de gente, microfone ligado, e um pastor dizendo: você vai para o inferno, aceita Jesus. Quem já passou por alguém assim na Rua Grande, né? Alguém já? Não. Eu nem sei se ainda tem evangelista assim na Rua Grande, tem? Um tempo que eu não vejo. A gente mesmo, nesse período do feriadão que nós estamos, era um período de um grande evento que a Maranata organizava. Quem sabe que evento era esse? São Luís 100% Jesus, dia 8, 9 e 10 de outubro, todo ano. A gente colocava a caixa de som, trazia pregadores e cantores para evangelizar a cidade, e o próprio nome do evento já dizia: o que a gente cria e desejava é São Luís, 100% Jesus, e a gente cantava 100% Jesus. Isso aí Jean não lembrava dessa música, né, Jean? E era alegria nossa. Mas como a gente vai ver hoje, como é que o nome de Cristo, o Evangelho de Cristo, ele se propagou naquele período. Mas mais do que isso, eu te chamo para refletir como é que o Evangelho chegou a você. Vamos ver. A gente acha que evangelizar é entregar folheto. Quem foi que aceitou Jesus com um folheto? Recebeu um folheto, leu o folheto e aceitou Jesus. Sempre tem um ou outro, mas dessa vez não tem nenhum. Quem aceitou Jesus num culto numa praça? Ninguém. Quem aceitou Jesus porque um parente ou um amigo trouxe você a Cristo? Disse: vem ver. Acho a grande maioria, né? Na verdade, a maneira que o Evangelho se propaga, que o nome de Jesus avança, é pelo testemunho daqueles que seguem Jesus a seus amigos e parentes. E é isso, ou essa é parte da grande mensagem que está sendo ensinada nesse texto hoje. E por isso eu intitulo Vem e Vê. A mensagem que se propagava quando alguém falava de Jesus, se falava vem ver nesse texto. E hoje nós vamos ver, vem ver. Qual é a mensagem? Segundo lugar, como a mensagem se propaga? Em terceiro lugar, como reagir à mensagem? O que nós vamos aprender nessa história? Em primeiro lugar, qual é a mensagem? Em segundo lugar, como essa mensagem se propaga? Em terceiro lugar, como reagir à mensagem? Vamos lá para a nossa história. A história começa com a mensagem sendo anunciada por João Batista. João Batista tinha tido um encontro com Jesus. É isso que ele descreve, dos versos 29 até 34. João Batista está batizando no Rio Jordão. Muitas pessoas iam até aquele deserto, aquele rio, para ser batizado por João Batista, mas um dia especial, há um batismo diferente. Jesus aparece. Ele mesmo diz: não, Jesus, eu não posso te batizar. Isso é contado nos evangelhos sinóticos. Quem sou eu para te batizar? Ele mesmo diz aqui: eu não sou digno nem de atar, nem da tarefa de um servo mais simples, que é atar as sandálias do seu Senhor. Nem disso eu sou digno, quanto mais te batizar. Mas Jesus disse: cumpra, importa que eu cumpra toda a lei. E ele queria ser batizado para dar início ao ministério. E quando então João Batista batiza Jesus, que ele diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, há uma voz do céu que diz:
esse é o meu filho amado em quem tenho todo prazer. O próprio Deus testifica. E é isso que João Batista diz aqui nos versos anteriores, especialmente no verso 34, ele diz: eu mesmo vi e já vos dei testemunho de que esse é o Filho de Deus. João Batista tem um encontro com Jesus, e ele diz: eu vi o Filho de Deus, Deus me revelou que ele é o Filho de Deus, nós ouvimos a voz do céu, eu vi, eu tive uma experiência com ele. E João Batista começa a anunciar, e entre os que ele sai para anunciar, ele anuncia para os seus próprios discípulos. João Batista tinha discípulos, e entre eles estava André e João, e diz assim, verso 35, no dia seguinte, João estava ali, outra vez, com 2 dos seus discípulos. E esses 2 discípulos, um ele dá o nome André, o outro ele dá o nome, e ele, muito provavelmente, ou certamente, é o próprio João, porque como estratégia literária de João, João não diz o nome dele em lugar nenhum na carta, mas ele se refere, o autor refere-se a si mesmo como o discípulo a quem Jesus amava. Então, muito provavelmente, esse que o nome ele não diz, é o próprio João, nesse estilo dele de se revelar na carta, no Evangelho. Então, para André e João, que eram até então discípulos, alunos, aprendizes de João Batista diz: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é o Cordeiro de Deus, verso 36, e olhando para Jesus, que por ali passava, disse: esse é o Cordeiro de Deus, e os 2 discípulos ouviram-nos dizer isso, e passaram a seguir Jesus. Aqueles homens, ouvindo o anúncio de Jesus, eles deixaram de seguir João Batista, e eles passaram a seguir a Jesus. A primeira coisa que eu quero trazer para você, ao longo da história, é que, como o propósito do livro de João é revelar Jesus como Deus, encarnado, Salvador de todos os homens, por meio do sacrifício dele naquela cruz, especialmente o capítulo 1, vai ter o prólogo, e esses anúncios que começam a apresentar quem é Jesus, apresentar essa revelação acerca de Jesus, e por isso o primeiro capítulo de João é tão rico de títulos para Jesus, é tão rico de descrições para Jesus, e especialmente o nosso texto vai ter inúmeras descrições de Jesus, e a primeira descrição de Jesus aparece logo aqui, quando João Batista descreve Jesus como o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus. No verso 29, ele já tinha falado de Jesus como o Cordeiro de Deus. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha em sua direção e disse: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é Jesus? Jesus é o Cordeiro do sacrifício. Na ideia do Antigo Testamento, o sacrifício de cordeiro, o sacrifício de animais, especialmente de bodes e cordeiros, eles eram frequentes na religião judaica. Você vai olhar a adoração a Deus por meio do sacrifício desde Caim e Abel. Você vai ver atravessar por Abraão, especialmente você vai ver no Êxodo, quando vai vir a morte. E a morte vai vir punir o Egito por causa da sua rebeldia. Deus manda com que os israelitas sacrificassem um cordeiro. E esse cordeiro os livraria da morte. E eles sacrificaram aquele cordeiro. E quando o anjo da morte veio, ele os livrou da morte. Porque a morte tinha sido substituída pelo sacrifício do cordeiro, para todos aqueles que creram na mensagem do profeta e sacrificaram o cordeiro nas suas casas. Mas a ideia do cordeiro continua, porque quando vem a lei, o sacrifício de bodes, cordeiros e animais, eles passaram a ser parte dos ritos de adoração de Israel. Você vai encontrar isso no livro de Levíticos, uma série de sacrifícios. E o sacrifício de cordeiro era o sacrifício de perdão pelos pecados. Eles funcionavam como um preço, substituto. Quando alguém ia entrar no templo estava a presença de Deus, no meio do templo, o santo dos santos. Para você entrar na presença de Deus, você entrava pelo pátio.
No pátio havia um grande altar, e naquele altar você levava um cordeiro perfeito, sem mácula, sem doenças, sem defeitos. Aquele cordeiro era sacrificado, o seu sangue era derramado no altar, e aquela morte daquele animal era uma morte substituta, significando que sim, somos pecadores, nós somos dignos de morte e precisamos de um substituto para nos salvar e nos permitir entrar na santa presença de Deus. Essa ideia didática de que somos pecadores, somos dignos de morte e precisamos de uma substituição, na verdade, não dizia que um cordeiro pode nos salvar, mas já apontava para um sacrifício do Cordeiro de Deus que viria como um sacrifício perfeito, que seria morto no nosso lugar. Ainda mais o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele começa a apontar para essa ideia messiânica de maneira mais clara no texto de Isaías 53. E esse eu queria que você lesse comigo. Abra a sua Bíblia. Vou dar tempo para você abrir o texto de Isaías 53, que dá o tom, que dá provavelmente a base teológica por trás do discurso de João Batista. Isaías 53. Isaías 53 é um profeta 800 anos antes de Jesus, anunciando a necessidade de um Messias para salvar Israel e o mundo todo, por causa da sua rebeldia diante de Deus. E Isaías 53, a partir do verso 1, ele profetiza que esse Messias, que era visto no Antigo Testamento em várias figuras, ora ele os profetas do Antigo Testamento o colocam como um rei, descendente de Davi, da linhagem de Davi, que restauraria Israel. Ora, como em Deuteronômio capítulo 18, anuncia ele como um profeta, como Moisés, que explicaria a lei de Deus. Ora, apresenta ele como um mestre, que traria a palavra de Deus de volta para a terra, especialmente por meio de Israel, mas há um momento especial onde ele aparece como um sacrifício, que diz assim: quem creu em nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Foi crescendo como renovo diante dele, como raiz de uma terra seca, não tinha formosura nem beleza. Quando olhávamos para ele, não víamos beleza alguma para que o desejássemos. A maioria dos teólogos entendem que é uma visão dele desfigurado em seu sacrifício, provavelmente naquele momento da última semana, dos últimos dias de Jesus, dos sofrimentos que ele passou. Verso 3, foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, como a quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado e não lhe demos nenhuma importância. Agora, a figura por trás desse discurso do Evangelho de João, por meio de João Batista, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores, e nós o consideramos aflito, ferido por Deus e oprimido. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelos seus ferimentos fomos sarados. Havia a promessa de um Messias, que por ora ele era apresentado como um rei da descendência de Davi, um libertador, mas por ora ele era apresentado como um servo sofredor, um substituto no lugar dos homens pecadores, no lugar de Israel rebelde, que carregaria sobre si o pecado de todos. É essa imagem que agora se revela no discurso de João Batista. É chegado o esperado, o Messias, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado dos homens. Ele é o sacrifício que será feito no altar como preço pelos nossos pecados. Essa teologia se desenvolve na igreja,
por meio dos apóstolos. Por exemplo, o apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 2, no verso 24. 1 Pedro, capítulo 2, no verso 24, diz: carregando Ele mesmo em nosso corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os nossos pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas, fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo de vossas almas. O próprio Pedro pega a imagem de Isaías 53, pega a ideia que está sendo difundida em João, para dizer: Jesus carregou como o cumprimento de Isaías 53, as nossas feridas, os nossos pecados, morto por causa dos nossos pecados, carregando os nossos pecados sobre aquele madeiro, naquela cruz, carregando sobre o seu corpo a morte pelo qual nós éramos merecedores. O autor de Hebreus, vai no capítulo 9, no verso 28, Hebreus capítulo 9, verso 28, vai dizer assim: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muito, aparecerá uma segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. Sim, o autor de Hebreus também entende a mesma figura de Jesus naquela cruz. É um sacrifício, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado dos mundos, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, oferecido uma vez para sempre, para tirar o pecado de muitos, diz o autor de Hebreus. Mas é interessante que, na descrição do texto, Jesus é descrito de maneira especial como uma figura do Antigo Testamento logo no começo, e ele é descrito como uma figura do Antigo Testamento logo, exatamente no final do texto, quando ele vai responder para Natanael a respeito de quem ele era, das experiências que ele teria ainda com o reino de Deus. Ele vai dizer no verso 51, e acrescentou: em verdade vos digo, que vereis os céus abertos, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Mais uma vez ele traz uma outra figura do Antigo Testamento. E se você conhece essa história, ela está lá em Gênesis capítulo 28. Jacó usurpa a primogenitura que era do seu irmão, de seu irmão Esaú. Ele faz um cambalacho com a mãe dele. O irmão que era o primogênito, que mereceria a bênção, ele era peludo, caçador, tinha um cheiro forte. Jacó, com a ajuda da mãe, bota pelos de animais sobre ele, prepara um cozido que quem fazia normalmente é o seu irmão, e vai até a presença do pai, que já era idoso e cego. E o pai então abençoa Jacó. Quando Esaú fica sabendo que a bênção da primogenitura, a bênção de ser o sucessor do seu pai, de ter a bênção da sucessão do seu pai, a bênção de Deus, foi roubada dele e entregue para Jacó. Esaú parte para matar Jacó. A mãe de Jacó diz: vai-te embora, meu filho. O próprio Esaú, o pai Isaac diz: vai-te embora, meu filho, e ele foge. E quando ele foge, desesperado, com medo do irmão, e uma noite ele dorme, com a cabeça encostada numa pedra, e ele tem uma visão. Aquele lugar chamava Betel, casa de Deus. Assim Jacó o chamou, porque ele olhou uma escada, e naquela escada, anjos subiam e desciam. Ele fica espantado, e ele diz: eu estou na casa de Deus, Deus habita nesse lugar, eu estou no lugar onde os céus e a terra se unem, há anjos subindo e descendo. Mas agora, para Jesus se revelar aos seus discípulos, ele compara ele mesmo com Betel. Ele mesmo é esse ponto, essa escada. Ele mesmo é o templo que une o céu e a terra. Ele é aquele que nos une a Deus. Essa verdade é tão profunda, trazendo essas figuras do Antigo Testamento, que em João capítulo 1, verso 1,
você vai ver que ele diz assim: no princípio era o verbo, falando de Jesus, trazendo a ideia de que Jesus era a própria palavra que saía da boca de Deus quando ele falava, e Deus disse, haja luz. Jesus era o verbo, o poder que operava na criação, e o verbo estava com Deus, mas ele continua dizendo, e o verbo era Deus. Ele traz a ideia de que Jesus, ele não é somente uma criação de Deus, Jesus, ele é o próprio Deus, ele é a expressão perfeita de Deus. Verso 2, ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. A vida estava nele, e ele era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. A ideia que João está trabalhando aqui no seu evangelho, é de trazendo a mesma linguagem de Gênesis capítulo 1, ele traz para João capítulo 1, ele está fazendo um jogo de palavras, como quem diz, em Gênesis capítulo 1, Jesus criou todas as coisas, em João capítulo 1, o Senhor está recriando todas as coisas, uma nova criação, deu início por meio de Jesus, aquele que criou tudo, agora ele encarnou, ele se fez homem, o próprio Deus, e deu início a trazer, assim como ele trouxe luz sobre trevas na criação, ele veio trazer luz sobre trevas nos homens que estavam perdidos e cegos, distantes de Deus. Mas tem uma figura interessante do Antigo Testamento, que é no verso 14 de João capítulo 1, quando ele diz assim, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, pleno de graça e verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Presta atenção, olha que figura linda associada a Jesus do Antigo Testamento. A palavra habitou, traduzida como habitou, poderia ter sido traduzida de maneira mais precisa, isso não quer dizer que está errado, assim você entende melhor, como tabernaculou, essa é a palavra. Deus montou o seu tabernáculo na terra. O verbo montou seu tabernáculo. Mas por que ele usa a palavra tabernáculo para habitou? Porque o tabernáculo foi aquilo que foi descrito pela lei. A lei descrevia a construção do tabernáculo. E o que era o tabernáculo? Era o templo de Deus no meio de Israel. E dentro daquele tabernáculo havia um lugar chamado Santo dos Santos, que era o lugar onde estava a glória de Deus no meio de Israel. Era lá que aconteciam os sacrifícios, era lá que o povo se encontrava com Deus, era no tabernáculo, era Deus habitando no meio de Israel. Mas agora ele está dizendo que Jesus é o próprio tabernáculo, Jesus é o próprio templo de Deus, Jesus é Deus habitando no meio dos homens. E o que acontecia, e o que tinha dentro daquele templo? Vou contar algumas histórias que você vai lembrar da Bíblia. Na inauguração do templo, do tabernáculo de Moisés, quando eles inauguraram o templo, e eles oraram, o que foi que aconteceu? Aquele tabernáculo ficou cheio de fumaça e fogo, de forma que os sacerdotes não podiam ficar em pé diante dele para ministrar, porque a casa estava cheia da glória de Deus. Outra vez isso acontece quando o tabernáculo é transformado em um templo, nas mãos de Salomão, e Salomão faz aquela oração, consagrando o templo, e o que acontece? A glória de Deus enche o templo, de forma que os sacerdotes não podiam adorar, porque a glória de Deus estava lá. E o que o texto de João está dizendo? Sim, Jesus, ele é o tabernáculo, ele é o templo, e quem olha Jesus está olhando a glória de Deus entre os homens. Essa ideia vai sendo tecida, porque o livro de João é interessante, porque o livro de João, diferente de Marcos, que é muito mais simples, o livro de João parece uma tessitura, que para você descobrir algumas verdades, ele vai entregando aos pouquinhos, até o final. Um dos evangelhos
mais difíceis de se compreender na sua totalidade, apesar de a gente ser um dos mais lindos e gostosos de ler. Mas, por exemplo, ele mesmo vai dizer que ele é o templo. No capítulo 2, no verso 21, que ele diz: destruirei esse templo, e destruirá esse templo, e ele será edificado em 3 dias. De que ele estava falando? Aí ele diz, verso 21, mas o santuário ao qual ele se referia era o seu próprio corpo. Jesus diz: eu sou o templo, onde a glória de Deus habita entre os homens. E é nesse templo que o cordeiro era sacrificado. Ele era não somente o templo, mas ele era o sacrifício que acontecia no templo. E o sacerdote ungido que ministrava diante dele. Ele é. Irmão, só uma coisa. O que Moisés queria tanto ver? Quando Deus aparece para Moisés, o que Moisés diz? Mostra-me a tua glória. Mas Moisés não pôde olhar a glória de Deus. Ele só pode ver quando Deus passou a olhar as costas. Mas quem olhava Jesus, olhava a glória de Deus em meus homens. Ele é. A ideia também da revelação de que ele é o Cordeiro de Deus, de que ele é a escada, ou a ponte, o caminho que liga o homem a Deus. Ele é o sacrifício, ele é o templo, ele é a glória, ele é o profeta prometido. Deuteronômio capítulo 18, era muito bem entendido naquela época, de que Deus traria um segundo Moisés. Por exemplo, no Sermão do Monte, Deus em cima do monte entregando a lei, era um sinal para Israel de que o novo Moisés chegou. E agora ele se manifesta como esse grande profeta. Não é à toa que em João a ideia de Jesus como um profeta é muito forte. Ele revelando, por exemplo, para Natanael: Natanael, eu te vi debaixo daquela figueira. Um profeta. Um profeta que diz para Pedro: teu nome é Petros, mas tu serás Cefas, né? Tu serás Cefas, que quer dizer Pedro. Era o profeta. É o profeta que lá para a mulher samaritana diz: 5 mulheres, 5 maridos já tiveste, mas o teu que tem agora não é teu. E ela diz: vejo que tu és profeta, em João capítulo 4. Que dava a Israel entender: ele é o Messias prometido, ele é o Filho do homem, ele é o Rei de Israel. A ideia de profeta é interessante. Por que o profeta faz? Ele entrega o quê? O que o profeta faz? Entrega a palavra de Deus. Só que Jesus não é um profeta, como eles entendiam. Por quê? Porque Jesus, ele não só é o próprio Deus, como ele é o próprio Verbo. Ele é a própria palavra de Deus. Esse é Jesus que está sendo revelado em João. Por isso que Natanael vai dizer: tu és o Rei de Israel. Tu és o Messias. Tu és o Cristo. Tu és aquele que esperamos que há de nos salvar. O Salvador do povo de Israel. O Salvador de toda a terra. Tu és o Rei de Israel. Esse é Jesus. Essa é a mensagem, irmãos. Jesus é o Senhor. Jesus é o Salvador. Jesus é o Cordeiro de Deus. Jesus é a resposta que os homens precisam. E a resposta que você precisa é de Jesus. Aquele que vai te perdoar dos teus pecados, os pecados que te afastaram de Deus, que te afastaram das outras pessoas, que te colocou em desarmonias, que te gera culpa, amarras, amarguras, dores, feridas. A solução para o homem tem um nome, e o nome da solução, o nome da salvação é Jesus. Em segundo lugar, como é que essa mensagem se propaga? Jesus aparece para João Batista.
João Batista, então, continuando no texto, diz: ele é o Cordeiro de Deus. E o que eles fizeram? Seguiram Jesus. Entre eles, está André. E André, então, vai para casa. E quando ele vai para casa, ele encontra quem? O irmão dele. E ele encontra, então, o irmão dele, que chama Pedro. Simão, até então, né? E quando ele encontra Simão, o que ele diz para Simão? Vê comigo, verso 38. Voltando-se e vendo que o seguiam, Jesus pergunta-lhe: o que desejas? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde te hospedas? Ele lhe respondeu: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde ele se hospedava, e passaram o dia com ele. Era cerca da 10ª hora. Passaram o dia com o próprio Jesus. E não era mais porque João anunciou, mas é porque agora eles mesmos podiam experimentar e ver que Jesus é o Senhor. 40. André, irmão de Simão Pedro, era um dos que ouviram João falar e seguiram Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e disse-lhe: achamos o Messias, que significa Cristo. E aí o que ele faz com o irmão dele? E o levou a Jesus. Jesus então fixou o olhar sobre Pedro e disse: tu és Simão, filho de Jonas, mas serás chamado Cefas, que quer dizer, que significa Pedro. Olha como funciona o processo do... se o primeiro lugar, qual é a mensagem? A mensagem é: Jesus é o Salvador, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Segundo lugar, como é que essa mensagem se propaga? E esse é importante para nós, especialmente nesse período do projeto Três Amigos que nós estamos. Jesus se manifesta a João. João traz os seus discípulos a Jesus. Entre seus discípulos está André, que tem um encontro com Jesus. E ele crê, não só porque João Batista disse, mas porque ele passou um dia com Jesus. Depois André sai e encontra o seu irmão e diz: achei o Messias. E aí ele diz assim: vem ver. E aí ele vem e leva Simão até Jesus. Ele tem um encontro com Jesus. Não é porque André disse, mas porque quando Simão olha para Jesus, ele tem um encontro pessoal com Jesus. Jesus transforma a vida dele de forma tão poderosa que até o nome dele não era mais o mesmo. Não é porque André disse, André só levou até Jesus e ele teve um encontro com Jesus. Isso se repete tantas vezes no livro de João. Por exemplo, depois, talvez levado por Pedro, estimulado por Pedro, não se sabe muito bem porque no texto há uma ambiguidade, especialmente no original, mas eles vão até a Galileia e lá eles encontram Filipe. E Jesus então se revela para Filipe. Filipe tem um encontro com Jesus. Jesus diz: segue-me. Esse é o chamado de Jesus: seja meu discípulo, anda comigo, vem. E Filipe poderosamente larga tudo e segue. Mas uma vez que Filipe tem um encontro com Jesus, ele diz o verso 45, ele nesse caminho da vida, ele encontra Natanael, seu amigo, e disse: achamos o Messias, achamos aquele que o profeta Moisés disse que viria. Aí Natanael fica meio: como assim? Quem é esse? Filipe disse: é Jesus de Nazaré, é filho de José. São palavras até pejorativas, parece até uma espécie de cinismo. Mas Natanael ainda diz assim: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré, que era uma cidadezinha. Cafarnaum já era uma cidade pequena, Galileia já era uma região digna de preconceito em Israel, e Nazaré era o que tinha de menor do mais escangalhado. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí qual é a resposta de Filipe? A mesma que está sendo dada agora pela terceira vez: vem ver. Natanael vai até Jesus. Quando ele encontra com Jesus, Jesus se manifesta como um profeta por excelência, um ungido, o rei, o sacerdote e o profeta. Como profeta, ele diz:
Esse é um israelita de verdade, em quem não há fingimento. Natanael perguntou-lhe: de onde tu me conheces? Tu me olhou no Facebook, no Instagram? Sabe de mim da onde? Aí Jesus diz uma coisa que só Filipe, só Natanael sabia, ninguém sabia. Ele disse: eu te vi, antes que Filipe te chamasse, eu te vi, quando estava debaixo da figueira, verso 48. Filipe fica... A descrição de Gordon Fee, um dos comentaristas que eu consultei, enquanto eu me preparava para falar aqui, ele diz que provavelmente Natanael estava debaixo da árvore em um momento de oração, porque era costume naquele período as pessoas irem para debaixo da árvore em oração, e é provavelmente que ele tinha tido uma experiência muito pessoal com Deus, naquele dia em especial na oração. E agora Jesus diz: sabe aquela experiência que tu teve debaixo da árvore? Foi comigo, eu apareci agora para ti. Filipe fica... O que faz todo sentido quando ele responde: tu vai ver os céus abertos, e o Filho do Homem, anjos subindo e descendo, porque eu sou aquele que liga o homem com Deus, o céu e a terra. Eu sou aquele que te vi e estive contigo em oração. Eu sou Deus. Filipe reconhece que ele é Deus, tanto que o discurso muda na hora para discursos tão profundos que eu acho que eles talvez nem entendiam com plenitude tudo o que falavam, a minha opinião. Verso 49, aí ele já diz: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que lhe disse Jesus: crê porque disseste que te vi debaixo da figueira, pois verá coisas maiores que esta. E aí diz, aí relembra a história de Jacó. Olha, como é que o testemunho a respeito de Jesus começa a se expandir, segundo a descrição do próprio João? Ela vai se expandindo pelos encontros dos seguidores de Jesus. Jesus com João, João com André, André com Pedro, agora Pedro andando com Jesus, eles se encontram com Felipe, Felipe com Natanael. Era por meio dessas relações entre amigos e parentes que compartilhavam muito mais do que doutrina, mas eles compartilhavam suas experiências. Era muito mais do que fazer explicações muito complexas. Eles falavam: vem ver, eu vi, eu experimentei, eu olhei, eu testifiquei, vem ver, que eu sei que se você abrir o seu coração, você vai ter a mesma experiência que eu tive. Vem ver. E Jesus então se revela pessoalmente. Jesus não se revela porque eu compartilhei minha fé, não. A gente traz, a gente diz, a gente leva para Jesus, como foi feito com Pedro, como André fez em Pedro no verso 42, levando a Jesus, como Pedro fez com Filipe, levando Jesus até a Galileia, como João fez com os discípulos, levando, apontando até Jesus. A gente aponta, mas para aqueles que a gente aponta, eles vão ter um encontro deles, pessoal, por meio das suas experiências. Jesus transforma Simão em Pedro, Jesus se revela ao coração de Natanael. A própria mulher samaritana, no capítulo 4, tem uma história muito interessante. Quando ela tem um encontro com Jesus, ela vai compartilhar a fé dela com os samaritanos, no capítulo 4. E quando chega no verso 41, que aquela cidade passa por um avivamento, ele diz uma frase que segue essa tessitura de João. Ele diz assim: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, falando sobre a mulher samaritana, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Eles viram a glória de Deus, não porque a samaritana disse, mas porque eles experimentaram. Eu queria fazer algumas breves aplicações para nós agora. O princípio de multiplicação sobre a notícia do Salvador do mundo é pelo testemunho dos seguidores de Jesus. Gente como eu, como você, simples. Não é pelos rabinos, teólogos, pelos fariseus. Jesus foi achando pescadores, gente simples, comerciantes,
cobradores de impostos, pessoas até de má fama, eram esses que iam encontrando Jesus, e eles saíam compartilhando com parentes, com familiares. É assim que o Evangelho se propagou por esses 2000 anos, por esses bilhares de pessoas que tiveram um encontro com Jesus, por gente simples, igual a mim, igual a você, compartilhando a fé. Era o Evangelho sendo levado, muito mais do que por instituições, muito mais do que por ministérios, é o Evangelho sendo levado de pessoa a pessoa, entre amigos e parentes, por meio do testemunho e da experiência de quem tem um encontro pessoal com Jesus. Por exemplo, eu tive o privilégio de o meu pai ficar doente. Como assim? Aí ele foi para o médico. Quem era o médico? O médico é alguém que, em vez de só passar um remédio, falou para ele de Jesus. E disse, vem ver. Um encontro com o médico num consultório, que conduziu meu pai a Cristo, para que ele tivesse uma experiência com Cristo. Aí papai volta para casa e começa a botar a gente para fazer estudo bíblico. Aí ele diz assim, eu me encontrei com Jesus, e disse para a gente, vem ver, e eu fui. Eu aceitei Jesus. E depois eu tive a experiência de, pregando a palavra, ainda jovem, pregando a palavra, a minha própria mãe respondeu um apelo, vindo para o Senhor Jesus Cristo. Por meio do testemunho do meu pai, da minha mãe, do meu, e do doutor Afonso, vieram meus irmãos, agora vem meus filhos. Em breve, as noras, genros, netos. O Evangelho se propaga por meio das relações simples de gente como eu e como você. Seja na visita de um médico, doutor Afonso, seja por um irmão que acabou de ter uma experiência com Jesus, seja de um vizinho, de um melhor amigo, que não fez grandes malabarismos, ele só disse, vem ver a experiência que eu tenho tido com Jesus. Assim como seus filhos vêm para Jesus, você não tem que ficar esperando que a escola dominical faça, é você que tem que dizer, vem ver, você que tem que conduzir para o Senhor, levar para Jesus, pela sua própria experiência. Daí que surgem algumas perguntas, quando é que alguém deve vir a Jesus? Quando é que alguém deve começar a compartilhar a sua fé? Alguns vão dizer que você só deve começar a compartilhar a sua fé depois de 1 ou 2 anos de cristão, quando você de fato entendeu o Evangelho. Ei, se você olha João, especialmente os textos de João capítulo 1, quando é que você deve começar a compartilhar a sua fé? Na hora que você conhece Ele, você já sai encontrando as pessoas na rua, encontrando o irmão, encontrando o parente, encontrando os amigos, dizendo, eu encontrei o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu encontrei o homem da minha vida, eu encontrei um homem que mudou o meu nome, eu encontrei um homem que conhece o profundo do meu coração, eu encontrei um homem que mudou toda a minha história. Quando você encontra Jesus, é um momento onde você já deve sair dizendo, vem ver o homem que eu encontrei, que Ele é Deus. E com quem eu devo começar a compartilhar a minha fé? Com seus parentes, com seus amigos, com seus vizinhos. Não se envergonhe de Jesus, mas testemunhe dEle por onde você passar. Com simplicidade, a sua experiência, o seu encontro. E não é os seus argumentos que vão levar outras pessoas a encontro. Não, quando eles vierem, eles vão ter os seus próprios encontros. As suas próprias experiências. Eles vão conhecer Jesus e ter seus nomes transformados. E como é que a gente deve compartilhar a nossa fé? Por meio dos relacionamentos. Simples. Encontrou o irmão, irmão, vem aqui, deixa eu te encontrar uma coisa. Eu encontrei. Encontrou o vizinho, rapaz, a gente fala, eu encontrei. A gente fala com tanta simplicidade, às vezes, sei lá, de política, de futebol, a gente
até briga por causa disso, é com essa mesma simplicidade que eu tenho que dizer para os meus amigos: eu encontrei Jesus, tem sido tão bom para mim, tem sido tão bom para minha família, tem sido tão bom para a minha história. E esse testemunho da sua experiência com Jesus muda tudo, por onde você passa, vai mudando vidas e histórias. E por fim, como é que a gente reage a essa mensagem? Às vezes, é verdade que quando a gente recebe essa mensagem, vem a dúvida e o cinismo. Natanael, pode vir alguma coisa boa de Jerusalém? Ou de Nazaré? Porque Jesus, filho de José, que mora ali, na Avenida 1, né? Pode vir alguma coisa boa dali? É verdade, enfrentar nossa decisão de fé, por vezes a gente vai lutar com incredulidade e até mesmo com cinismo, mas eu quero dizer para você, uma vez, uma borboleta olhou uma vez, uma borboleta passou voando por perto de uma lagarta. Aí a lagarta olhou para a borboleta e disse assim: eu não ando nisso aí nem por $1 milhão. E nem sabia que daqui mais alguns dias ela seria uma daquelas borboletas. Quantas pessoas você não já conhece que já desdenharam da fé, falaram: isso não é para mim, eu jamais vou ser crente, de jeito nenhum, eu que não me meto com esse povo. E você olha ele hoje, é uma borboletinha de Deus, né? Voando, transformada, abandonou vícios. Não é porque ela quis, é porque ela teve um encontro com Deus. Mudou tudo. Mesmo que a gente possa recalcitar com cinismo e incredulidade, quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente deve só crer e dizer: tu és o Filho de Deus. Crer e dizer: tu és o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E se render a um rei. Porque conversão é muito mais do que ser livre do inferno. Conversão é prostrar-se diante de um rei e dizer: eu entrego o domínio da minha vida a ti, eu vivo para ti. Converter-se é dizer: eu não mando mais em mim, eu não sou dono mais do meu nariz, eu renuncio minha liberdade para me fazer escravo de Jesus, porque eu sei que ninguém me ama como Ele, e ninguém vai cuidar melhor de mim mesmo do que Ele, nem eu mesmo sei cuidar de mim como Ele sabe. E a gente obedece ao chamado dEle. E é uma questão muito linda nesse texto, coisas que, quando a gente estuda homilética, a gente diz para os alunos não fazerem, mas tem uma questão técnica que é tão linda que eu faço questão de dizer. A maneira que João constrói o texto, ele começa, primeiro versículo trazendo uma imagem do Antigo Testamento, o último versículo uma imagem do Antigo Testamento. Depois aparece Jesus sendo chamado de mestre, lá no final Natanael chamando de mestre. Depois Jesus dizendo para eles: vinde e vede. Depois Pedro dizendo para Natanael: vinde e vede. Depois dizendo: achamos o Messias. Lá embaixo Pedro dizendo: achamos o Messias. O nome disso chama quiasmo. A história é construída como um sanduíche, e o filé está no meio. E no meio desse sanduíche que está sendo construído, vai aparecer uma frase de Jesus dizendo para Felipe, a única que está no imperativo: segue-me. Esse é o chamado de Jesus: segue-me. E esse chamado de Jesus ecoa hoje, nessa manhã, nesse lugar: segue-me. E o que você vai fazer com esse chamado? Como é que você vai reagir ao clímax dessa voz que ecoa hoje nesse auditório? Jesus está chamando você. Entregue-se a Ele. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença nessa manhã, rendidos diante do Teu altar, diante de tão profunda revelação de quem Tu és. Nós Te adoramos por isso, Senhor.
Porque Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tu és o Salvador das nossas vidas. Tu és a resposta que precisamos. Tu és a mensagem que pode mudar não só a nossa história, mas a história de todo mundo em nossa volta. E nós queremos responder a esse chamado a Ti hoje. Segue-me. Queremos Te seguir, Senhor. Queremos ser aqueles que respondem com fé, arrependimento. Aqueles que tomaram a decisão como Filipe tomou, de sem titubear. Ouvir a voz de Jesus e seguir os seus passos. Assim nós queremos fazer nessa manhã. É assim que nós oramos nessa manhã. Eu gostaria de saber, entre todos que estão aqui hoje, existe alguém entre nós dizendo pela primeira vez: eu quero seguir. Que querem ecoar essa resposta dizendo: sim, Senhor, eu quero seguir. Levante a sua mão onde você estiver. Eu quero orar por você. Você que quer confessar publicamente, como diz Romanos capítulo 10, nos versos 9 e 10, se com o coração crê e com a boca confessa que Jesus Cristo é o Senhor, você será salvo. E hoje pode ser o dia mais importante da sua história, da sua transformação. Eu tomei essa decisão, eu tinha em torno de 13 para 14 anos. Frio na barriga, eu escutei a voz do Senhor. Como Filipe parece ter um encontro com Deus, eu me senti assim. Minha vida mudou, meu nome foi transformado. O sentido da minha vida nunca mais foi o mesmo, porque eu tive um encontro com Jesus. Se existe alguém entre nós, nos faça saber. Vamos orar por você. Senhor, nós Te adoramos, Senhor. Nós confessamos o Teu nome nesse lugar. De que Tu és o único, suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas. De que Tu é aquele que seguimos. Aquele para quem a nossa vida entregamos. Aquele por quem queremos viver. Porque o Senhor nos amou de tal maneira. Porque se o Senhor se sacrificou de maneira tão especial. Por isso é uma manhã de entrega. E um chamado a compartilhar a nossa fé. Compartilhar nossa fé a amigos, parentes, familiares. Na simplicidade de quem teve um encontro com Deus. O desejo de encontrar amigos e amigas e dizer: vem crer. Nos usa, Senhor. Nos usa como instrumento nas Tuas mãos. Para durante essa semana, Senhor, estarmos dedicados a viver desse princípio de multiplicação do reino de Deus, compartilhando o nosso encontro com tantos amigos e parentes em toda parte.